Salmo 118. O que é que muda depois da meia-noite, né? Ou antes, né? Talvez o tema fosse antes e depois da meia-noite, né? Nós estamos aí terminando o ano de 2021 e chegando o ano de 2022 e a gente sempre pensa que o próximo ano vai ser melhor, né? Na verdade, tudo é um símbolo. Nós temos símbolos, né? A aliança é um símbolo. Casamento é trocar aliança, aquela coisa da aliança, que entre as alianças, né? Aquela coisa. Tem o símbolo do aniversário. Aniversário tem que ter bolo, né? Tem que ter o parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, né? A gente fala assim, eu vou só esperar o parabéns e estou indo embora. A gente não fala assim, né? Eu só estou esperando o parabéns aqui, você solta o seu pozinho ninja, puf, e some, né? Porque tem o parabéns para você, né? É um símbolo, né? O bolo, as velas, né? E tem aquelas piadinhas, né? Pouca vela, não sei o quê, não vai caber as velas no bolo. Nós temos toda uma simbologia nas coisas da nossa vida. Então está ali a formatura, né? O famoso canudo e aquele chapéu, né? Uma roupa que você não vai usar nunca mais na sua vida, né? Você não vai usar aquela roupa para ir no shopping, mas você coloca aquela toga, né? Aquele chapéu, depois joga o chapéu para cima, né? E você fica olhando para pegar o chapéu de volta, porque tem que devolver, porque alugou. E o famoso 5, 4, 3, 2, 1, aí a gente chora, aquela coisa toda. Algumas igrejas passam em oração, outras passam cantando. É aquela coisa do ano novo, né? E aí todo mundo sai correndo para casa, né? Quando quem passa de ano na igreja, né? Já vai correndo para casa para comer, né? Aí tem sempre aquele sem noção, tem aquela piadinha, eu não como desde o ano passado, né? Você conhece alguém na família assim? Estou com fome desde o ano passado que eu não como. As piadas são as mesmas, né? É para ver ou é para comer? Aquelas piadas, sempre o tiozão engraçado que, né? Está errado isso? Não. São símbolos, nós temos símbolos assim, né? Natal, 15 anos, né? 14, 15, tal, né? Muda tudo, né? Mas nós, como cristãos, como servos de Deus, o símbolo, tudo para nós tem um sentido. Nossa vida não é uma coisa sem sentido. A Bíblia é cheia de símbolos, né? Jacó dormiu lá na pedra, né? Com a cabeça na pedra, quando ele terminou, ele colocou lá, Betel, casa de Deus. Teve uma conversa com Deus, foi lá e Manaim, essa é a casa de Deus. Então, tudo Deus marca, né? Deus tem símbolos, a própria ceia, o batismo, né? A cruz aqui atrás, tudo é símbolo, né? O problema não é o símbolo em si. O objetivo da gente fazer essas reflexões nos salmos, porque eles são bem práticos, né? É para que a gente veja o que está por trás do símbolo, o que vem antes e o que vem depois do símbolo, né? Eu estou animado para 2022. Eu estava animado para 2021, foi punk, mas assim, eu estou animado para 2022. Eu vou trazer um tema hoje. O tema é gratidão. Interessante. Para a gente refletir um pouco sobre ser grato a Deus. Eu sou grato por tudo o que tenho. Tem uma música do Nando Reis que é engraçado. O título é e assim ele não trata do título. Ele ilustra só. Mas eu achei legal o título da música dele. A minha gratidão à pessoa. Aí ele vai falar de uma mulher que perdoa todas as inconsistências do homem. Então é como se ele estivesse agradecendo a alguém de forma indireta. Uma perspectiva bem humana. A perspectiva, vamos dizer assim, mundana ou geral de gratidão você me fez uma coisa e eu estou obrigado, né? Obrigado a te retribuir. A coisa fica muito no plano humano. Tem uma música do Paulinho da Viola, eu não lembro a melodia, diz, que amor ingrato eu arranjei, me abandonou, a razão não sei. Embora eu não tenha sorte, meu coração é forte, por isso eu não chorei, até me conformei. Ela foi ingrata, desprezou-me sem pensar. Não usou a consciência, sua intenção era me abandonar. Mas se existe revertério na vida da gente, espera um dia paciente. A perspectiva de gratidão e ingratidão, né? Alguém não reconhece o que eu fiz, sempre muito no plano humano. Para nós, a gratidão, ela tem um plano humano, claro. Pessoas aqui dessa igreja me abençoaram diretamente
e a igreja como um todo tem abençoado a mim e a minha família. Isso eu sou eternamente grato. Mas para nós sempre as coisas estão linkadas com Deus. Os símbolos estão linkados com Deus. Casamento, formatura, a nossa vida está linkada com Deus. Então, ou antes da meia-noite ou depois da meia-noite, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, a gente está sempre linkado. E um link que nós podemos ver, principalmente aqui no Salmo, nesse Salmo que nós lemos, é o link da gratidão. Então, não existe a palavra especificamente gratidão na Bíblia. É interessante. No latim tem. No grego é eucaristia, que o católico associa à ceia, né? A comunhão. É a boa graça. No Antigo Testamento é render graças a Deus, dar graças a Deus. Ou seja, ela significa de forma literal ação de graças. É o ato ou a ação de ser grato. Então, antes de ser um sentimento, é uma ação, uma atitude. Mostrar gratidão. Portanto, sempre o termo, na Bíblia, parte da ideia de reconhecer e retribuir. Eu reconheço e retribuo. É uma ação. É muito traduzida na Bíblia a palavra gratidão, ou a palavra todar, por louvor. Mas também, se você olhar lá Esdras 10, 11, ela também é traduzida por confessar. Interessante isso. A confissão também é um ato de gratidão. Traz em si, embutido, um ato de gratidão. Versículo 11 do capítulo 10 está lá. Confessem ao Senhor, agora, confessem ao Senhor, Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dEle. Confessar. A palavra aí é todar, gratidão. Então, reconhecer a graça de Deus, reconhecer a palavra de Deus, reconhecer a presença de Deus, reconhecer que nós precisamos de Deus, nos quebrantar diante de Deus, também é um ato de gratidão. Interessante isso. É uma oferta de gratidão. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. Então, é algo ativo e que faz parte da vida do crente, antes e depois da meia-noite. Então, que nós saiamos daqui com o coração encharcado de gratidão. O Salmo começa aí no versículo 1 dizendo assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele começa partindo do princípio: agradeçam a Deus. Eu estou usando pelo menos umas 3 versões aqui. Agradeçam a Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, há uma atitude. A atitude aqui é render graças. Os meninos aí da mídia sabem, né, quem trabalha com mídia sabe o que é renderizar, né? Você tem o áudio, tem o vídeo, tem a parte escrita, você edita tudo, corta, coloca no tempo certo, depois você vai transformar num arquivo só, né? MP4, MP3, sei lá, né? MPEG-1, para você poder passar, transmitir, passar para alguém, né? Então, quando você faz isso, está escrito lá, render, renderizar. A ideia é entregar. Surrender, em inglês, né? Se entregar, se render. Então, a ideia de render graças é você se render a Deus. Dizer, Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Então, é uma atitude mesmo. Tem uma referência. É render graças ao Senhor. E tem um princípio. Qual é o princípio? É que Deus é bom. Aí você vai dizer assim, esse pastor está dizendo isso porque ele não viu o ano que eu passei. Eu digo, você também não viu o meu. Esse ano até maio, né, Felipe? Até maio, o inimigo estava furioso, né? Quem deve gratidão a Deus? Versículos 2 a 4. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar aqui. Interessante é que ele começa assim, diga, pois, Israel. ênfase no diga. Aquele não é só cortar a luz, dar uma buzinada. É dizer, é proclamar. Deus é bom. Obrigado, Pai. Né? Aleluia. O judeu era assim, na hora de chorar, ele chorava mesmo. Mas na hora de celebrar, ele falava mesmo. Senhor, obrigado. Valeu, Senhor. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Olha o contracanto aí, Grace. Diga, pois, a casa de Arão. Olha que interessante. Israel, o povo, a casa de Arão, os sacerdotes. Digam, pois, os que temem ao Senhor. Olha que interessante. Diga Israel, diga a liderança, os sacerdotes, diga a todos os que temem ao Senhor. Então eu penso, Grace, que era um musical, né? Então cantava o salmista, talvez Davi, né?
salmista cantava, aí o povo cantava, os sacerdotes cantavam, aí lá tem o mismá, que é um tipo de pausa, tem o selá, que é outro tipo de pausa. Então, na verdade, não era assim um balaio de gato, era um canto organizado, né? Um canto bonito. A igreja, o povo de Deus. Israel, a casa de Arão e os que temem ao Senhor. Hoje, na prática, Israel, somos nós. Quem é a casa de Arão? Somos nós, sacerdócio real, nação santa. Temos os nossos líderes, que devem dar o exemplo de gratidão. Mas a gratidão é de todos nós, sacerdócio real. Os que temem ao Senhor, somos nós, que confiamos no Senhor, que vimos o livramento do Senhor, que cremos na sua bondade. Então, quem deve gratidão a Deus? Eu e você. No versículo 5 e no versículo 18, o salmista vai falar de circunstâncias internas. Então, olha que coisa interessante, ele diz assim, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Aí ele vai descrevendo. Quem vai render graças? O povo, a casa de Arão, todos os que temem. Aí ele vai agora testemunhar as circunstâncias. Por que nós devemos render graças a Deus? Eu tenho uma tese de que os salmos, eles começam pelo fim. Sabe aquele filme que começa com a última, né, com a última cena, né? O salmo fala assim, amo o Senhor porque ouviu a minha voz. Aí ele vai dizer, cordéis da morte me cercaram. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí ele não terei medo, ainda que os montes desabem sobre mim, as águas tumultuem e espumejem. Ele vai dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele faz isso. Esse salmo aqui, ele começa pelo fim e termina pelo começo. Olha que maravilha, né? Aí ele diz, na angústia, olha lá, eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Interessante que no versículo 1 ele usa o Deus Elohim, o Deus sobre todos os deuses. Agora ele usa Yahvé, o Deus pessoal, o Deus que se relaciona conosco. E ele me põe num lugar amplo. No hebraico, fica mais fácil de entender, porque a palavra angústia aí é no aperto. No aperto, eu clamei ao Senhor, o Senhor me respondeu e me pôs num lugar, né? Sabe quando você, né, sai do sufoco? Né? Versículo 18, ele diz, o Senhor me castigou. O Senhor me castigou. O Senhor me disciplinou, mas não me entregou à morte. Ele, mas me preservou. Olha que interessante. É um Deus que tem a ver com minhas angústias, mas tem a ver com as minhas decisões erradas, com as coisas ruins que acontecem na minha vida. Mas o Senhor, Ele me disciplinou, mas Ele estava lá. Ele nunca deixou de cuidar de mim. Então, são circunstâncias internas. O versículo 10, 11, 12, acompanha aí, ou pode acompanhar aqui. Os versículos agora trazem circunstâncias externas. Lembre-se que o tema é gratidão. Ele está dizendo lá, rendam graças. Quem? Todo mundo. Por quê? Porque Ele é bom. Como? Cuidando da gente. Como? As coisas que nos afligem o coração, as mancadas que a gente dá, as pauladas que às vezes o próprio Deus dá na gente. Mas ele vai falar agora de coisas externas. Ele vai dizer no versículo 10, todas as nações me cercaram, mas foi no nome do Senhor que eu as despedacei. É interessante que é repetido, que dá a ideia de ser um cânone mesmo, um cântico. Pode ver que tem frases que são repetidas. É como se alguém cantasse e o povo respondesse. O sacerdote cantava e o povo respondia. O músico cantava e todo mundo respondia. Olha que coisa linda. No céu vai ser assim, pode ficar tranquilo. ênfase aqui no nome do Senhor. Todas as nações me cercaram. Aí ele vai dizer, cercaram-me mesmo. Não foi um cerco qualquer, não. As nações, o mundo que nos oprime, a situação que nos oprime, né? Basta olhar para o mundo, a situação política, geopolítica, econômica, social, né? Tudo hoje nos oprime como cidadãos e como igreja. Também, principalmente como igreja. Há um cerco sobre a igreja e a gente sabe muito bem disso. ênfase aqui no nome de Jesus. Pode ver que ele repete no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12. Vocês estão vendo aí? No nome do Senhor, no nome do Senhor, no nome do Senhor. A ideia de nome do Senhor é o caráter do Senhor, o poder do Senhor, a santidade do Senhor, o cuidado do Senhor, a atenção do Senhor, o ensino do Senhor, a presença do Senhor. Aí no Novo Testamento passa a ser em nome de Jesus. Nós cantamos aqui, né?
todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, o nome na Bíblia está ligado à reputação. É a presença do Senhor, é a comunhão com o Senhor, é entendendo quem Deus é, reconhecendo Ele em todos os nossos caminhos, pode ser também uma tradução da palavra gratidão, reconhecer Deus em todos os seus momentos. Eu venci, eu consegui vencer. O versículo 13, olha que interessante aí o versículo 13. Nessa versão aqui que eu achei interessante, nas outras ele fala mais no genérico, nessa fala especificamente de alguém. Com força me empurraste, como se estivesse dando uma indireta assim, para alguém, né? Com força me empurraste para que eu caísse, mas o Senhor me ajudou. Ou em outra versão, com força me empurraram, não bastando o mundo contra mim, todo um sistema opressor, ainda tem gente que, né? Aquilo que eu falei da outra vez, o diabo quando não vai, manda o secretário, né? Então parece que tem gente ali, né? O Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo. Então, circunstâncias internas, circunstâncias externas e pessoas que às vezes surgem na nossa vida para encher a paciência mesmo, atrapalhar. Dificuldades. Neemias tinha Tobias e Sambalá. Nos versículos 6 e 7 ele diz, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Não temerei. O que poderá me fazer o homem? Em algumas versões, está direto, né? Eu não lembro agora como é que está lá no hebraico, mas deve ser direto mesmo. O Senhor está comigo, não temerei o que me poderá fazer o homem. Whatever, tanto faz. O que me poderá fazer o homem? Coração grato a Deus é um coração confiante, encharcado de fé. Deus me abençoou, Deus cuida das minhas lutas internas, Deus me protege contra os que me cercam, Deus protege até contra aquelas pessoas que fazem oposição a mim. O Senhor está comigo. Esse é o motivo de agradecer a Deus. Olha que interessante, ele começa no passado, cercaram-me, agora ele está dizendo, o Senhor está comigo. Daqui a pouco nós vamos ver que ele vai para o futuro. Passado, presente, futuro. Versículos 14, 15, 16 e 23. Está lá, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A ação de Deus. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele tem sido minha salvação. Ele era, Ele é, Ele tem sido a minha salvação. ênfase na palavra salvação, no versículo 14 e no versículo 15. Nas tendas dos justos, a voz de alegria e salvação. Ele coloca, agora ele acrescenta alegria. A mão direita do Senhor faz o quê? Proezas, maravilhas. É a santa expectativa daquele que crê no que Deus faz, gratidão. A mão do Senhor, a mão direita do Senhor faz proezas. Versículo 16, a mão direita do Senhor se levanta, a mão direita do Senhor faz proeza. Por que ele enfatiza tanto a mão direita? Os canhotos, né? Não se sintam constrangidos, né? É porque naquela época o guerreiro segurava o escudo com a mão esquerda e a espada com a mão direita. E a maioria dos guerreiros eram destros. A Bíblia fala de 700 guerreiros canhotos, que eram muito bons, né? Mas, via de regra, os guerreiros eles eram destros. Então, a ideia é que a destra do Senhor, outra coisa, era na mão direita que o rei também segurava o cetro. Ele batia assim, né, o cetro de justiça. Então, a ideia da destra, da mão direita do Senhor, Ele é a minha justiça, Ele guerreia, luta as minhas batalhas junto comigo, Ele faz maravilhas. Então, a ideia da mão direita é essa. E Ele vai dizer, pelo Senhor isso foi feito. E é maravilhoso aos nossos olhos. Olha como Ele interage, o que Deus era, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus vai fazer. Olha que bênção, que maravilha. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Lembre-se que o tema é, agradeçam a Deus, agradeçam a Deus. Versículo 22. Olha que coisa, como a Bíblia ela é maravilhosa. Agora ele vai falar de Jesus. Versículo 22 e versículo 26. Inclusive, Jesus cita esse texto literalmente em Mateus 21. Ele está lá discutindo com ele havia contado a parábola dos lavradores maus. Os judeus não entenderam o que ele disse.
E ele começa a explicar, aí ele falou, o que eu estou dizendo a vocês é que a pedra, ele cita literalmente o versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E lá na frente, logo depois, quando ele entra em Jerusalém, o povo grita, bendito que vem em nome do Senhor. E aí, aqui no versículo 26, continua, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ou seja, o Salmo, olha que maravilha, ele aponta para Jesus, a pedra angular, ou seja, era a pedra principal, o pilar, né, para os engenheiros aí. Deus, ele cuida de nós, Deus está conosco, Deus nos deu Jesus, que é o nosso sustentáculo, né? É a paz de Cristo que é o árbitro no nosso coração. E é interessante que ele diz, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos, ou seja, a gratidão não é apenas para você dizer para Deus, valeu aí, é para você dizer, eu te louvo, Senhor, agradeço porque o Senhor está comigo, mas também abençoar os outros. É compartilhar com os outros essa bênção e compartilhar com os outros desta bênção. Então, uma alusão a Jesus é bem clara aqui. A gente poderia até colocar esse salmo como um dos salmos messiânicos, que apontam para Cristo. Ele nos mandou Jesus, que é essa pedra. E Jesus diz, olha, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Depois Pedro repete exatamente isso. Olha que maravilha. A Bíblia, a revelação progressiva de Deus aqui na Bíblia, claramente. Então a ação de Jesus é clara aqui. Já indo para o final, ele vai dizer, melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem. ênfase aí no homem. Versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Homem, a humanidade de uma forma geral, incluindo a gente, né? Mas ele fala, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Príncipe aí da ideia de governos. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Nossa esperança não está em um homem, em um sistema de governo, em um sistema político. A nossa esperança, nosso refúgio, ele está em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Abri-me, versículo 19, está lá. As portas da justiça, entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Ele já apontando para o futuro. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. A porta da justiça. Aí Jesus Cristo depois aparece e diz, eu sou a porta. Olha a lição. Ele fala, diante de tudo isso eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar na humanidade, do que confiar nos governantes. A melhor coisa é aproveitar essa porta de justiça, da justiça que vem pela fé, e entrar por elas e agradecer ao Senhor, e louvar ao Senhor. Essa é a porta da gratidão. Né? Que a gente possa terminar o ano de 2021 com o coração encharcado de gratidão. Ações de graças. Aqui é o que eu acho massa. Ele está no passado, no presente, agora ele vai dizer, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Já que eu estou vivo, já que eu sei que Deus está cuidando de mim, a minha vida vai ser uma vida para contar as obras do Senhor. Isso é gratidão. Cantarei e contarei as tuas obras. Eu vou viver, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Será Cristo engrandecido do meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, diz o apóstolo Paulo. Agora o que eu vou fazer? Qual a atitude de ação de graças? Eu vou viver e contarei as obras do Senhor. Está em maiúsculo lá porque é Yahvé, o Deus que se relaciona. Ele diz, eu te louvarei, porque tu me respondeste e me salvaste. Olha que coisa, ele vai lá para trás e joga lá para frente. E aí o versículo 24, este é o dia em que o Senhor agiu, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ele falou, olha, quando a gente olha e vê o que Deus tem feito, isso é motivo de alegria, de regozijo. Este é o dia. Na verdade, a virada, né, a mudança, é quando você reconhece o que Deus tem feito na sua vida. O Senhor Deus fez resplandecer sobre nós a sua luz no passado. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Vamos agradecer a Deus pelo que Ele fez, a sua luz.
Tu és o meu Deus, versículo 28, por isso eu te louvarei, eu te exaltarei, meu Deus, exaltarei, louvarei, vou me juntar ao cortejo festivo, vou me alegrar, vou me regozijar, vou viver, vou contar as obras do Senhor. Tudo isso, irmãos, aponta para uma palavra: gratidão. Amém? E agora a oração para depois da meia-noite. Versículo 25. Não é para você anotar, colocar dentro da carteira não, viu? Qual é a oração, então, a oração para depois da meia-noite? Versículo 25. Ah, Senhor, salva-nos. Ah, Senhor, faz-nos prosperar. Ah, Senhor, salva-nos. É interessante que ele está falando o que o Senhor fez, e de repente, o Senhor me salvou, Senhor, salva-nos. Mas já não salvou? Os salmos têm essas coisas. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Mas não restaurou? A ideia é que ele continue fazendo o que ele está fazendo. O salmista diz assim: não te detenha, Senhor, não, que eu não seja atrapalho. Senhor, continua fazendo, Pai, na minha vida, o que o Senhor tem feito. Pai, continua em 2022 a obra que o Senhor começou em 2021, porque aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo. Essa é a perspectiva. A gente canta 5, 4, 3, 2, ano novo, mas para nós o ano novo é: até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi, né? Descobri então que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é para mim, né? Esse é o dia que o Senhor fez, é o dia da gratidão. Então ele diz: Senhor, faz-nos prosperar, e a ideia aí é prosperar mesmo. Prosperar no quê? Quando a gente fala em prosperar, a gente já pensa em arame, né? Mas esse prosperar aqui é prosperar nessa dimensão que ele colocou no Salmo. É prosperar na gratidão, é prosperar na comunhão com o Senhor, faz-nos prosperar. A ideia é essa mesmo: crescer na santidade de Deus, crescer no conhecimento do nome de Deus, e é claro também, né, que Ele nos proteja, que Ele nos sustente, claro. E aí terminamos o versículo 29, que é a repetição do primeiro, não é? Então ele começa pelo fim e termina pelo começo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Quem? Eu e você, povo de Deus, liderança. Por quê? Porque Ele é bom. Em quais circunstâncias? Várias. Circunstâncias internas, circunstâncias externas, pessoas, né? Como Deus agiu? Ele foi meu refúgio, Ele me deu um nome, me deu um caráter, Ele me ensinou, a destra dele me sustentou, Ele me disciplinou, né? Ele me mostrou a palavra dEle, Ele nos mandou Jesus, que é a pedra angular. Qual deve ser a nossa atitude? Eu vou louvar, eu vou regozijar, eu vou viver, eu vou contar, eu vou confiar. Essa é a nossa atitude. Uma atitude, uma referência e um princípio. Atitude, gratidão. Referência, próprio Deus. O princípio, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos?